Boa tarde a todas e todos. É com enorme prazer que eu dou início a esse bloco 3 de debates com o tema mediação e arbitragem. Eu sou Sheila Neder Cerizete, professora de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, e hoje vou fazer a mediação dessa nossa mesa. Hoje nós teremos 5 participantes. Nós vamos começar, então, com o trabalho do Thales Romano Coelho sobre execução de medidas de urgência de arbitragens estrangeiras no Brasil, hipóteses e requisitos. O Thales é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e é também advogado. Eu vou passar a palavra ao Thales, então, pelo período de 25 a 30 minutos, e ao final das apresentações nós teremos um espaço para debates. Eu peço a todos e todas que deixem suas dúvidas aí no chat, e elas serão enfrentadas ao final das apresentações. Muito obrigada. Thales, você está com a palavra. Obrigado, professora. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento também a organização desse evento. É uma honra participar pela primeira vez. Então, quero me voltar já a minha exposição, que eu acho que traz algumas provocações interessantes, tanto com os demais temas que já vêm sendo debatidos nas palestras, bem como para que possam suscitar curiosidade pela leitura por parte daqueles que me ouvem. Então, falando em questão de execução de medidas de urgência, passou a ser um problema muito mais comum hoje em dia. Cada vez mais se usa arbitragem, se usam, dentre diversos métodos alternativos de resolução de conflitos, mas em especial arbitragem, em relações plurilocalizadas cada vez mais comuns. E se exige muito, né? A prestação jurisdicional, ela é uma demanda de satisfação das partes. E por diversas vezes essa satisfação ela é acompanhada de uma necessidade de urgência. Tanto é verdade que o nosso direito nacional estabelece possibilidades de decisões de urgência, decisões antes mesmo da angularização processual. Isso é comum em diversos outros sistemas jurídicos, em outras diversas nações. Pois bem, ao levar em consideração que a própria arbitragem tem esse caráter jurisdicional, e quando da necessidade, então, dessa satisfação urgente em procedimentos arbitrais estrangeiros atinentes ao Brasil, é que surge a questão de quais as formas disponíveis, quais as ferramentas disponíveis à efetivação dessa urgência, levando em consideração tanto a compatibilidade do sistema jurídico brasileiro com a possibilidade da concessão do pedido e a efetividade da medida, né? E aqui, então, eu me direciono para primeiro socorrer a resposta a essa dúvida ao Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, nós vamos encontrar matéria de cooperação jurídica internacional. Eu não entro aqui, não vou entrar em auxílio direto como uma das formas, mas eu quero começar a conversa sobre a carta rogatória, que é digamos, o meio mais tradicional de se remeter a uma diligência a um juiz de um estado a outro. E o trâmite, ele pode variar caso a caso e necessariamente das jurisdições envolvidas, mas a utilização da carta rogatória em procedimentos arbitrais, ela independe do fato de ser proveniente
do juízo estatal, por assim dizer, quanto da sua proveniência por parte de um tribunal arbitral. Isso porque até mesmo a nossa lei é bastante categórica ao equiparar o árbitro como juiz de fato e de direito, e denominação essa que até mesmo suscita algum debate do que se queria dizer quanto a isso, mas se reconhece, inclusive dos trabalhos preparatórios à legislação, de que a intenção vinha justamente de que se tivesse a efetividade da decisão arbitral, tal qual a efetividade da decisão judicial. Então, começa a nascer uma ideia de que o árbitro pode se valer de ferramentas semelhantes ao que um juiz poderia se valer para garantir a efetividade da decisão. E, então, a utilização de carta rogatória seria uma delas. Analisando a jurisprudência, não é estranho encontrar a utilização de carta rogatória por tribunais arbitrais e árbitros singulares em procedimentos estrangeiros pedindo a execução de medidas aqui no Brasil. O que acontece? Né? Por que isso parece ser tão direto, mas está aqui elencado entre diversas opções? Né? Por que essa não é a resposta, assim, por assim dizer? O trâmite da carta rogatória, ele acompanha um lado diplomático. Ele acompanha a noção de autoridades centrais que remetem e recebem a carta rogatória para que então possa ser remetida ao judiciário para os relevantes andamentos. E o tempo que isso pode levar, ele é um tempo que pode ser imprevisível. Ele depende de uma não morosidade para que se tenha efetividade. Enfim, por mais que determinadas vias e procedimentos possam ter a devida anotação de urgência, que né, os advogados envolvidos e as partes possam representar em razão da medida, precisar prosseguir mais rápido em detrimento de outras, não é algo tão comum. Por exemplo, execução de medidas de carta rogatória nos Estados Unidos, vejo que existe uma preferência para medidas em matéria penal sobre as cíveis, por exemplo. Mas, enfim, analisando algumas cartas rogatórias que vieram de solicitações de árbitros estrangeiros no Brasil, observamos que, uma vez distribuídos, até mesmo tem o seu cumprimento relativamente rápido para o padrão do judiciário brasileiro, mas é a imprevisibilidade do trâmite perante as autoridades centrais que traz essa demora. Então, partindo dessa constatação, a gente pode prosseguir para outro meio que se cogita a possibilidade, outra hipótese, que é a utilização da carta arbitral. A carta arbitral é reportada como uma inovação brasileira e ela é muito semelhante a uma carta precatória, por assim dizer, do processo judicial estatal. Na carta arbitral, que essencialmente é o árbitro requisitando a um juiz que dê efetividade a uma medida. E nesse ponto é importante relembrar algumas das características da legislação brasileira de arbitragem, sobretudo a sua natureza monista, e que leva a crer que não existe positivação de restrição à utilização da carta arbitral por árbitro em procedimento sediado no exterior para efetividade de alguma medida aqui no Brasil.
inclusive é um posicionamento um tanto inovador na pesquisa e na doutrina acadêmica. Ele é inovador no sentido de é algo que está em construção, é tão relevante quanto essa nova adição à Lei Brasileira de Arbitragem, mas ele se assenta nessa premissa de que, se o juiz é árbitro de fato de direito, se, como coloca o professor Jacob Dollinger e a professora Carmen Tiburcio na sua edição do manual da obra de direito internacional privado, de que em cumprimento de diligências se aplica a lei do local da diligência, sendo a medida estrangeira a execução de alguma diligência no Brasil, poderia ser utilizado, então, essa ferramenta da carta arbitral por uma eficácia muito mais célere. E comparando aqui com a carta rogatória, a gente consegue observar o quão melhor é para a parte que às vezes corre contra um adversário ocultando bens ou podendo sofrer alguma medida constritiva, restritiva de qualquer natureza que seja desinteressante, tentar se utilizar. Mas, e esse é o grande porém de tentar ir por este caminho ao invés de outro, é a recepção que teria o Poder Judiciário de uma carta arbitral internacional diretamente à execução de uma medida. Se isso seria cumprido, se não caberia por parte da parte desfavorecida proceder com uma reclamação de usurpação de competência do STJ, por exemplo, como já ocorreu quando se tentou utilizar o protocolo de Las Lenhas para remeter diretamente uma decisão proferida no Uruguai, em cumprimento por um juiz brasileiro, que teria até sido recebida pelo juiz brasileiro, mas foi barrado na época ainda pelo STF, antes da emenda constitucional número 45. Então, esses são todos os fantasmas que assombram essa que parece ser uma alternativa muito mais eficiente e rápida. E eu elenco aqui como terceira possibilidade, uma que eu coloco como quase efetivamente testada no direito brasileiro, que é pela via de tutela antecipada de urgência em processo de homologação de decisão estrangeira. E aqui eu trago um caso para contextualizar essa fala, no processo de homologação de decisão estrangeira 3.671, em que, por meio de uma decisão cautelar e parcial em arbitragem no exterior, foi determinada a disponibilidade de alguns bens e de algumas, enfim, de alguns bens aqui no Brasil. E então a parte interessada entrou com um processo de homologação de decisão estrangeira com tutela antecipada de urgência, e que foi conferida, mas antes que se pudesse ter um julgamento definitivo quanto a essa homologação, houve um acordo entre as partes e a desistência do processo. E essa é uma alternativa que se mostra que está mais compatível com o direito brasileiro do que a carta arbitral, ao menos em primeira análise, do ponto de vista do risco de se ter quaisquer atos combatidos por questões de ordem pública, mas levando em consideração que se usa um instituto já existente, que coloca como requisitos a definitividade da decisão, que coloca como requisitos
o efetivo contraditório entre as partes, tudo que se consegue depreender de uma sentença arbitral parcial. Então, dito isso, o que seria relevante para essa efetividade são os próprios requisitos da tutela antecipada de urgência nesse procedimento. E quanto a isso, é possível fazer uma análise de pedidos de tutela antecipada de urgência em procedimentos de homologação de decisão estrangeira, agora o HDE, e antigamente dos processos de sentença estrangeira e sentença estrangeira contestada, em que eram feitos pedidos de tutela antecipada de urgência. E de observar requisitos como o devido instauração de contraditório entre as partes, a definitividade da decisão, que são requisitos que o STJ consegue verificar em uma análise preliminar a fim de definir e de determinar que se execute algo enquanto se analisa, enquanto pende o próprio juízo de delibação a respeito. E então eu vou me encaminhando com três caminhos que, em termos de hipóteses, que eram eu me propus a escrever, e seus requisitos, que podem muito bem ser colocados como os seus elementos que devem ser levados em consideração quando se opta por um ou por outro. A carta rogatória, indiscutivelmente, ela é certa. Os requisitos são muito bem postos, ela tem um processo conhecido nos nossos tribunais e podemos chegar à sua decisão, chegar à sua efetividade, é quase certa a sua efetividade. Mas, se estamos diante de circunstâncias em que tamanha demora de 90, 120 dias, 180 dias, não pode ser esperada, então a carta rogatória deixa de ser interessante. E é preciso observar as outras duas. A carta arbitral e a homologação de decisão estrangeira, sobretudo, vão da perícia do próprio árbitro envolvido, de conhecer os institutos e muito que se fala de que o bom árbitro deve saber como proferir uma decisão de forma que ela possa alcançar aquela efetividade pretendida nos locais em que se deseja essa efetividade. Então, expedir uma carta arbitral quando aquela demora não pode ser suportada, e se é interessante perseguir tomar esse risco de poder ter optado por carta rogatória, seguiu-se por carta arbitral, e que agora o atraso já ocasionou. E, por fim, a utilização de sentença parcial em arbitragem para fins de homologação de decisão estrangeira no Brasil com pedido de tutela antecipada de urgência fica como a última alternativa, e que, a meu ver, comparada a situações em que não é possível se utilizar a carta rogatória, se apresenta como uma solução mais adequada ou de maior possibilidade jurídica, talvez não tão rápida quanto a própria carta arbitral. Eu quero também trazer aqui a circunstância de que partes preocupadas com a urgência podem fazer em seus instrumentos que venham a fundamentar a arbitragem, podem se utilizar de ferramentas como o de pesagem, por exemplo, de decidir que questões urgentes sejam decididas pelo judiciário do próprio foro, por exemplo. Mas aqui fizemos uma análise partindo do pressuposto que isso não ocorre.
Então, com isso colocado, creio que até mesmo tenha me antecipado em poucos minutos, mas é a minha exposição. Muito obrigado. Alice, você, então, muito obrigada, você ficou no tempo mesmo e apresentou de forma muito clara as ideias, as principais complexidades relacionadas a esse tema, que é um tema de abordagem central, né? A gente precisa mesmo falar ainda sobre isso, a gente precisa de mais estudos, é um tema de enorme relevância, e os estudos ainda precisam ser aprofundados justamente para que a gente consiga mitigar a imprevisibilidade que hoje marca tudo isso e garantir a celeridade e segurança que são tão necessárias justamente quando a gente está falando de medidas de urgência. Então, parabéns pela sua apresentação, agradeço e passo de imediato a palavra ao Luiz Vinícius Marinho Trajano, que é advogado e é também bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e atualmente orienta o Grupo de Estudos em Arbitragem e Comércio Exterior do UNIP, que possui o objetivo de preparar os estudantes de direito locais a participarem das competições acadêmicas de arbitragem nacionais e internacionais. O Luiz Vinícius vai falar sobre execução de sentenças arbitrais estrangeiras anuladas na sede, uma análise comparada no direito brasileiro, estadunidense e francês. Luiz Vinícius, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, professora Sheila. Boa tarde a todos. Como bem apresentado, meu nome é Luiz Vinícius, e a ideia central do artigo veio de uma série de estudos que eu estava desenvolvendo para estudar sobre a própria Convenção de Nova York, e daí veio a ideia do artigo de estudar um pouco mais sobre a possibilidade de se executar uma sentença arbitral estrangeira que tenha sido anulada na sede. A delimitação quanto ao comparado no direito brasileiro, estadunidense e francês, como a gente vai ver ao longo da minha apresentação e como está escrito também no artigo, é que cada um desses modelos, ele segue uma vertente diferente. Ele tem diversos motivos e, a partir da análise da própria legislação de cada um desses países, já dá para se ver a linha e o racional que as cortes nacionais elas possuem quanto à possibilidade ou não de execução de sentença arbitral estrangeira. Mas voltando um pouquinho, na introdução do meu tema, decidi escolher a análise especificamente da Convenção de Nova York, porque ela trouxe um grande avanço para a própria execução de sentença arbitral estrangeira. Os tratados anteriormente que governavam a matéria, de muitas formas, eles utilizavam o sistema de duplo exequatur, que, em outras palavras, seria que para uma sentença arbitral estrangeira, uma sentença arbitral, ela tem a força executória. E aí, aqui, título exemplificativo, ela foi preferida na França. Para que ela tenha a força executória do Brasil, ela deveria ter que ser validada no território francês, primeiramente, para depois ser submetida ao processo de homologação, até mesmo de execução no próprio Brasil. A Convenção de Nova York ela trouxe um sistema bem mais simplificado. O que acontece? Quando a sentença arbitral é proferida e você tenta executar essa sentença num dos países signatários, você levará essa sentença diretamente ao Poder Judiciário daquele Estado, onde a parte que quer a execução demonstrará que ela cumpre os requisitos necessários para a sua execução, e, obviamente, a parte contrária deverá demonstrar que ela não se encaixa num dos requisitos do artigo 5º da própria Convenção de Nova York. E com isso, uma análise, trazendo um pouco a análise acerca da própria natureza do que constitui uma sentença arbitral estrangeira, de acordo com a legislação desses três países, e, obviamente, também contando com a Convenção de Nova York, a iniciada convenção, o artigo 1.1, traz que uma sentença será considerada estrangeira quando ela for proferida num território diverso daquele país onde se busca execução, ainda trazendo a ressalva para que será considerada estrangeira aquelas que não são consideradas domésticas pela própria legislação daquele país. Já a lei americana traz um posicionamento de que a sentença será considerada estrangeira quando ela tiver uma relação com mais de um dos países, com mais de um país, com mais de um sistema jurídico, ou o determinado bem esteja localizado em território diverso do americano.
E, por fim, a legislação francesa, adotada no Código de Processo Civil, no artigo 1504, traz que a arbitragem será internacional quando ela tiver aspectos relacionados ao comércio exterior. E aí, o posicionamento da doutrina majoritária e da leitura do próprio artigo é de que essa junção com o comércio exterior daria à arbitragem uma relevância muito maior aos aspectos transacionais do litígio, não dizendo exatamente o que seria uma arbitragem internacional, mas levando em consideração onde o contrato foi feito, qual é a sede da arbitragem, de onde são as partes, onde determinada obrigação será cumprida e assim sucessivamente. E aí, com isso, a gente já tem a primeira diferença, e, por fim, obviamente, desculpe, a lei brasileira, que adota também um sistema parecido, similar, com o da Convenção de Nova York, que diz que serão consideradas as sentenças estrangeiras aquelas que forem proferidas fora do território nacional. E aí, com isso, a gente já tem uma diferença muito clara entre as três jurisdições em análise, tanto a brasileira, como a francesa, como a estadunidense. E em cada uma delas, você também vai ter reflexos, obviamente, na própria possibilidade de execução de sentença arbitral e em um outro aspecto que é trazido pelo saudoso professor Emmanuel Gaillard, que faleceu no ano de 2020, e ele tem uma obra chamada Teoria Jurídica da Arbitragem Internacional. E nessa obra, ele apresenta um modelo de representações da arbitragem internacional. E nesse modelo de representações, você vai ter também 3 modelos de representações que, em termos, se encaixam com uma das 3 legislações em análise. Você terá o primeiro, que ele denomina como a representação monolocalizadora, que a partir dela, a sentença, para poder ter eficácia em outro território, ela não poderá estar desvinculada daquela da sede da própria arbitragem. O segundo modelo apresentado é inspirado no modelo de Paz de Westfália, onde foi um marco para a instituição das relações internacionais, e essa inspiração através desse modelo diz respeito à possibilidade daquela sentença ela estar submetida a diversos sistemas jurídicos igualitariamente. Ou seja, de forma diversa, ela não estaria necessariamente ligada ao da sede, nem menos ao lugar onde se executa, mas onde quer que essa sentença seja desejada de fazer efeitos. E, por fim, ele tem uma teoria, a representação da autonomista, que essa teoria autonomista, ela já confere à arbitragem internacional um caráter, como o próprio nome já diz, um caráter extremamente autônomo. Isso quer dizer, e como defendem os doutrinadores acerca deste modelo, é que já que os árbitros prestam serviço à comunidade internacional, já que os árbitros internacionalistas prestam o serviço não vinculado, ou seja, desvinculado a qualquer sistema jurídico que seja, a arbitragem internacional, obviamente, também não estaria vinculada nem à sede, nem ao país que se executa. E aí caberia, obviamente, às cortes nacionais só pesarem a possibilidade ou não de se executar uma sentença arbitral estrangeira. E aí, aplicando um pouco desses conceitos, nós vemos também que os países e as jurisdições se encaixam, de certa forma, nessas teorias das representações apresentadas pelo professor Emmanuel Gaillard. Isto porque a teoria monolocalizadora, claramente, ela claramente está alinhada com o conceito aplicado na legislação brasileira, que a sede da arbitragem, obviamente, vai possuir um grandiosíssimo papel na própria condução do procedimento. Será a própria lei doméstica que estará sendo aplicada a dirimir eventuais conflitos processuais na arbitragem. A própria legislação americana estará vinculada ao segundo modelo e a França estará vinculada ao terceiro, isso a depender dos julgados. Eu trouxe, ao longo do artigo também, 3 julgados emanados do Brasil, da França e dos Estados Unidos, apenas para tentar demonstrar como é que eles se encaixam nesses modelos. O primeiro modelo, e aí utilizando já, perdão na palavra, o primeiro que eu analiso é o do Brasil. Emanado no Brasil, onde uma sentença foi anulada na sede, onde era Buenos Aires, na Argentina. Em síntese, esse caso, haviam 2 partes,
onde foram alienadas cotas empresariais entre partes diferentes, uma brasileira e duas internacionais. No momento da alienação dessas cotas, haveria uma cláusula no contrato que você possibilitaria revisar os termos do contrato de acordo com duas circunstâncias diferentes. A primeira, uma revisão programada, e a segunda, uma excepcional, que se caberia a partir do momento que o governo argentino desvinculasse o peso argentino ao dólar. Pois bem, durante o ano de 2019, o próprio Banco Nacional do argentino, ele mudou algumas normativas internas que, a fim e a cabo, realmente desvincularam o dólar ao peso argentino, e apenas no ano de 2020 é que, deixa eu pegar as datas, me desculpe. E a lei que foi passada no Congresso foi apenas em 2002. O limite para a revisão dessa medida excepcional seria no ano de 2001, mas a lei apenas foi em 2002. A parte que havia comprado as cotas e queria realmente revisar os termos do contrato, entrou com um pedido de que o contrato ele pudesse ser efetivamente revisado. Entretanto, o Tribunal Arbitral ele não concedeu este pedido, ele reconheceu a validade da cláusula e condenou mutuamente as partes, e obviamente um saldo a maior para a parte brasileira. Ulteriormente, essa sentença arbitral foi anulada pela própria Corte Argentina de Buenos Aires, visto que, segundo a Corte Argentina, os árbitros eles decidiram contra a própria ordem pública e que não poderiam revisar esses termos, já que havia sido uma lei que mudou o desvinculamento do dólar do peso argentino. Quando esta parte brasileira tentou executar essa sentença arbitral anulada na sede, na Argentina, no Brasil, o STJ consignou que não poderia executar a sentença, já que a sentença tinha sido anulada na sede da arbitragem, invocando, dentre outros sistemas legais, o próprio artigo 5.1e da Convenção de Nova York e também o artigo 32 da Lei de Arbitragem Brasileira. Com isso, vemos que o Brasil realmente adota uma teoria monolocalizadora, ou seja, o STJ definiu em ipsiliteris que quando a sentença, e aqui eu faço a citação, sendo nula a sentença arbitral na Argentina por causa de decisão judicial lá prolatada, resta impossibilitada a sua homologação no Brasil. Então vemos que o Brasil realmente adota uma posição monolocalizadora quanto à arbitragem. Já o segundo, que é dos Estados Unidos, onde havia um imbróglio entre uma parte americana e uma parte mexicana acerca da possibilidade da alteração de diversas cláusulas do contrato, e o próprio legislativo mexicano, em determinado momento da vigência do contrato, alterou as formas que poderiam ser, as matérias que poderiam ser arbitráveis. Com isso, a parte tentou entrar com a arbitragem, tentou executar essa arbitragem nos Estados Unidos, e os Estados Unidos aplicaram o artigo 7.1 da Convenção de Nova York, ao passo que decidiram que, já que aquela medida não feriria a ordem pública interna americana, em tese, se essa sentença arbitral não possuir outras nulidades, ela poderia ser sim executada no território americano. E, por último, a francesa, no caso Rio Martin, que também é um Rio Martin, que é um caso bem expoente, onde, apesar do tribunal arbitral ter proferido uma sentença e a sentença ter sido anulada na sede na Suíça, quando tentou-se executar essa sentença na França, a posição francesa foi de que aquela sentença proferida na Suíça, sendo internacional, por ter partes internacionais, por ter uma execução do contrato em território diverso de todas as partes, ela não estaria vinculada a nenhum sistema jurídico, e muito menos o da própria sede da arbitragem. E, portanto, ela poderia ser executada no território francês. Passando, então, a rápidos comentários acerca dessas anotações, vemos que, realmente, as jurisdições elas se encaixam, de certa forma, às representações a partir da própria análise da sua
da sua legislação. Vemos que o Brasil adota, obviamente, o sistema monolocalizador, onde estará vinculado à sede da arbitragem, pois dali é que surgem os poderes instrutórios dos árbitros. O segundo modelo do westfaliano, que apresentado pelo professor Gallardo, onde os Estados Unidos adotam esse modelo que visa só pesar de caso a caso a possibilidade de execução de sentença arbitral estrangeira, e já o francês, que uma sentença arbitral estrangeira não estará vinculada a qualquer ordem jurídica que seja. E partindo para a minha brevíssima conclusão acerca do tema e a minha proposta e a minha visão pessoal, que também expus no artigo, é de que, obviamente, quando você adota um modelo como o Brasil, onde a posição do STJ é de que, se a sentença for anulada na sede, ela não poderá ser executada no Brasil, termina por diminuir a possibilidade de, em alguns momentos, o STJ analisar em caso uma possibilidade de uma manifesta nulidade no próprio procedimento de anulação na corte da sede da arbitragem. E por isso, seria até como levanta o doutor Daniel Levy, que o Brasil ele termina por ignorar possibilidades que seriam inerentes e seriam necessárias para o devido processo de execução de uma sentença arbitral estrangeira. Também, na minha visão, você adotar um sistema que se desvincula totalmente da sentença, da sede da arbitragem, termina por diminuir eficazmente a própria necessidade de que as partes escolhessem uma sede da arbitragem. E se tornaria um mero formalismo selecionar uma sede da arbitragem, já que, ao fim e ao cabo, mesmo que uma sentença seja proferida e que é anulada na sede, a França ela se desvincula de qualquer sistema jurídico que seja. Já o sistema americano, onde você consegue ter um sopesamento entre a possibilidade ou não de se executar a sentença arbitral estrangeira a partir de uma análise mais favorável da legislação que se aplicaria a ela e da possibilidade de execução em face às peculiaridades do caso concreto, para mim se faz muito mais sentido, onde a Corte poderia realmente aplicar o artigo 7.1 da Convenção de Nova York, visando eficazmente e podendo facilitar a execução das sentenças arbitrais estrangeiras. Eu imagino que não tenha passado meu tempo, eu acho que eu até fui um pouco mais rápido do que meu colega, mas eu finalizo por aqui minha fala. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Vinícius, também bastante eficiente na apresentação e na apresentação dos principais dilemas envolvidos nessa matéria. A execução de sentenças estrangeiras, sentenças arbitrais estrangeiras que foram anuladas na sede, ela traz para a gente diversas dúvidas, diversas inquietações, e ao mesmo tempo a gente sabe que existem caminhos para enfrentar tudo isso, e eu acho que sua apresentação deixou isso muito claro. Então, agradeço também pela sua apresentação, e que foi feita de forma bastante clara. Eu vejo que a Amanda se juntou a nós, a Amanda que é também mais uma apresentadora aqui do nosso painel. Eu vou passar a palavra para a Maria Eduarda em primeiro lugar, e a gente finaliza então, Amanda, com você ao final. Claro, a gente finaliza com você então. Eu vou então agora passar a palavra para a Maria Eduarda Caramês Vieira, que é graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e é também advogada. Ela vai falar hoje sobre a ausência de independência e imparcialidade do árbitro como óbice à homologação de sentença arbitral estrangeira, uma breve análise do caso Abengoa após seus primeiros 5 anos. Maria Eduarda, obrigada, e obrigada por enfrentar esse tema tão relevante também. Eu passo a palavra de imediato a você. Muito obrigada, professora Sheila. Boa tarde a todas e todos que estão acompanhando a transmissão, especialmente aos demais presentes aqui nessa discussão. Acho que o caso Abengoa sempre foi um interesse meu, acho que desde a graduação, e eu aproveitei, meu trabalho de conclusão de curso foi escrito sobre esse tema, com orientação da professora Nádia de Araújo, e passados os primeiros 5 anos do julgamento desse caso pelo Superior Tribunal de Justiça,
eu pensei que seria uma boa oportunidade para discutir um pouco os efeitos desse julgamento sobre a jurisprudência do STJ, se eles existem, se eles já são perceptíveis na realidade, e também quais são os caminhos que esse caso pode vir a traçar na jurisprudência do tribunal. Então, em primeiro lugar, entender se ele de fato representou alguma mudança ou se ele sinalizou uma inversão de rota por parte do Superior Tribunal de Justiça na homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, e, se sim ou não, entender também quais são os caminhos que esse julgado aponta para a jurisprudência da Corte. E aí aproveito só para dar um passo atrás e trazer alguns fatos principais desse caso. Ele é um caso super relevante, tanto para os estudos de arbitragem quanto para o direito internacional privado, já que ele discute noções de ordem pública que são de extrema relevância para o direito internacional privado, mas também, por ser uma sentença arbitral estrangeira, também traz várias discussões que são de enorme relevância para a arbitragem em si, especialmente a arbitragem internacional, envolvendo partes brasileiras. O caso chamado caso Abengoa, na verdade, a sentença estrangeira contestada, número 9.412, ela foi julgada em abril do ano de 2017, então marcamos agora um pouco mais de 5 anos desse julgamento, e ela tem como pano de fundo uma disputa arbitral entre algumas empresas do chamado Grupo Abengoa e o senhor Adriano Ometo, um cidadão brasileiro que era proprietário de usinas produtoras de etanol e de açúcar no estado de São Paulo, que vendeu o controle do seu grupo empresarial para o Grupo Abengoa, por meio de um contrato de compra e venda de ações. Ocorre que depois de concluída a operação, a compradora, o Grupo Abengoa, tomou conhecimento de que a capacidade dessas usinas, na verdade, era muito inferior à que havia sido declarada pelo vendedor. E com isso, ela deu início a 2 procedimentos arbitrais, com sede em Nova York, sob as regras da Câmara de Comércio Internacional, buscando responsabilizar o vendedor, o senhor Adriano Ometo, pela quebra de declarações e garantias prestadas no âmbito desse contrato de compra e venda de ações. E também obter indenização pelo prejuízo decorrente dessa violação de declarações e garantias. As arbitragens tiveram seu curso normal, sob as regras da CCI, chegaram à conclusão e o tribunal arbitral, formado por 3 árbitros, entendeu em ambos os procedimentos que, de fato, havia ocorrido uma quebra de declarações e garantias e que o vendedor deveria ser responsabilizado e indenizar a compradora pelos danos que ela havia sofrido nessa operação. Então, por si só, o direito material envolvido já é bastante interessante, mas a gente vai focar aqui, eu foquei no meu artigo, no que veio logo após do encerramento dessas arbitragens. Então, logo após a condenação, o senhor Adriano Ometo recorreu à corte da CCI, alegando que o presidente do tribunal arbitral, que foi o senhor David Rifkin, um sócio do escritório DB Voice, que ele haveria agido com parcialidade, porque durante o curso da arbitragem ficou claro que o escritório em que ele era sócio sênior, o DB Voice, havia recebido alguns milhões de dólares em honorários por ter assessorado o Grupo Abengoa em uma operação não relacionada à disputa entre as partes. Então, seria um contrato totalmente alheio à questão da compra e venda das usinas no Brasil, relacionado ao governo americano, totalmente alheio à disputa em comento, mas que mesmo assim ele teria se beneficiado, mesmo que indiretamente, dos valores que foram pagos pelo Grupo Abengoa ao escritório de onde ele era sócio. A CCI, a Corte da CCI, por sua vez, entendeu que, terminado o procedimento arbitral, ela não teria competência, lato sensu, para tomar qualquer decisão sobre essa suposta falta de imparcialidade do presidente do Tribunal Arbitral. E, com isso, o senhor Adriano Ometo seguiu para ajuizar 2 ações anulatórias perante as cortes de Nova York. Então, em primeiro grau, ele recorreu à Southern District of New York, para essa corte, que entendeu que não haveria nenhuma parcialidade evidente, que seria o standard aplicável de acordo com o direito norte-americano, que indicasse
em relação ao senhor David Rivkin. Então, aqui já é interessante notar que existe esse estándar de parcialidade evidente no direito norte-americano e que vai ser muito relevante na discussão travada no âmbito do STJ, já que no direito brasileiro, o estándar adotado e que ficou muito claro no voto vencedor no STJ é bastante distinto. Houve um novo recurso ao segundo grau, que foi negado, houve um recurso final à Suprema Corte, que não chegou a ser analisado, e com isso o Grupo Abengoa voltou para o Brasil para tentar homologar essas sentenças arbitrais e torná-las exequíveis no território nacional, buscando certamente a responsabilização do patrimônio do senhor Adriano Ometo, que se encontrava em grande parte no Brasil. Então, para isso, foi seguido o procedimento de sentença estrangeira contestada à época, perante o STJ, então, seguindo tanto o procedimento previsto no regimento interno da Corte, quanto os dispositivos aplicáveis do Código de Processo Civil, e também, acho que o Dr. Luiz Vinícius fez uma ótima exposição falando sobre a Convenção de Nova York para reconhecimento e homologação de sentenças arbitrais, então vou ser o mais breve possível sobre esse tópico, mas considerando que o Brasil é um Estado signatário da Convenção, obviamente também foi um instrumento muito relevante na análise empreendida pelo STJ, pela Corte Especial, mais especificamente. Então, enfrentando essa discussão, o senhor Adriano Ometo apresentou uma contestação a esse pedido de homologação das sentenças arbitrais, alegando, em resumo, que que o presidente do Tribunal Arbitral teria agido com parcialidade devido a esses benefícios indiretos que ele recebeu de uma das partes envolvidas, da parte vencedora, nesse caso, das arbitragens. Além disso, também foram suscitados outros 2 argumentos contra a homologação das sentenças arbitrais, que vão ser menos relevantes na análise do STJ, que são o fato de que o Tribunal Arbitral supostamente teria desconsiderado algumas provas produzidas durante os procedimentos, e também que a indenização fixada pelo Tribunal Arbitral, e principalmente o cálculo feito para se encontrar o quanto indenizatório, violaria princípios basilares do direito brasileiro, especialmente no que diz respeito à integral reparação do dano. Na verdade, esse montante indenizatório, segundo o senhor Adriano Ometo, seria superior à reparação integral do dano supostamente sofrido pela compradora. Mas nós vamos focar aqui, eu foquei no meu artigo, no primeiro argumento, que foi a suposta parcialidade do presidente do Tribunal Arbitral. Então, distribuída essa sentença estrangeira contestada, ela caiu nas mãos do ministro Félix Fischer, que à época era presidente do Superior Tribunal de Justiça, que proferiu um voto favorável à homologação dessas sentenças arbitrais. E ele se baseou em 3 principais argumentos que indicariam esse caminho ao STJ e que tornariam necessária a homologação dessas sentenças arbitrais. Em primeiro lugar, ele destacou que não homologar essa sentença arbitral seria uma forma de violar a soberania dos Estados Unidos, porque, relembrando, como falei há pouco, a anulação das sentenças já havia sido discutida nas cortes americanas, que entenderam em primeiro e segundo grau que não havia nenhum fundamento para a anulação dessas sentenças arbitrais. Então, entender de forma distinta seria violar a soberania do Estado norte-americano e, especialmente, o entendimento adotado pelas cortes da sede, que tiveram acesso a todas as provas produzidas, aos autos dos procedimentos arbitrais e puderam exercer um juízo com um escopo mais extenso sobre o conteúdo e a validade dessas sentenças. Além disso, em segundo lugar, o ministro Félix Fischer destacou que o juízo exercido pelo STJ em sede de sentença estrangeira contestada é meramente delibatório, então que ele deve se ater aos princípios formais, ao cumprimento ou não dos requisitos formais para homologação de uma eventual sentença estrangeira judicial ou arbitral. Então, não haveria um espaço para que fosse reavaliado o mérito da disputa ou qualquer aspecto que não fosse apenas a formalidade do procedimento arbitral.
E, por fim, em linha com o que havia sido defendido pelo Ministério Público Federal no parecer violariam a ordem pública nacional, e somente poderiam não ser homologadas as sentenças estrangeiras que, de fato, fossem ofensivas a princípios basilares da ordem jurídica nacional. Então, foi entendido que, no caso em tela, no caso chamado caso Abengoa, não haveria elementos suficientes que indicassem violação de tal monta ao ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não haveria uma violação à ordem pública que possibilitasse a não homologação das sentenças estrangeiras. Com isso, o voto do relator foi favorável à homologação. Logo após, houve um pedido de vista do ministro João Otávio Noronha, que então proferiu um voto desfavorável, abrindo uma dissidência muito relevante nesse caso, e entendendo e adotando um conceito bastante distinto de ordem pública. Então, segundo o ministro João Otávio Noronha, no voto que seria o voto vencedor na Corte Especial, a imparcialidade seria uma garantia presente no conceito do devido processo legal, que, evidentemente, é assegurado pelo direito brasileiro e, como tal, seria parte da ordem pública nacional. Então, dentro da ordem pública nacional, teríamos o conceito de imparcialidade do julgador, nesse caso, de imparcialidade do árbitro. Ou seja, no caso em tela, ao deixar de revelar o recebimento de honorários de uma das partes da arbitragem, do Grupo Abengoa, haveria uma fundamentada dúvida quanto à imparcialidade do presidente do Tribunal Arbitral, que por si só já seria suficiente para colocar em xeque o cumprimento do devido processo legal e violar a ordem pública interna. E aqui, os conceitos de ordem pública são de enorme complexidade, não é minha pretensão, não foi minha pretensão trazer uma análise extensa no artigo, e muito menos aqui na minha apresentação, mas já é possível notar uma distinção bastante significativa entre os conceitos adotados pelo ministro João Otávio Noronha, no voto vencedor, que foi desfavorável à homologação, e no conceito adotado pelo ministro Félix Fischer, no voto favorável à homologação, que acabou sendo perdedor. O ministro Félix Fischer adotou um conceito de ordem pública mais internacional. Alguns vão chamar de ordem pública transnacional. Então, um conceito de ordem pública que admite um escopo de atuação da Corte muito mais reduzido, já que somente, como eu falei, violações muito evidentes, violações extremas à ordem pública nacional, podem ser consideradas como óbices à homologação de sentenças estrangeiras. E, por sua vez, o ministro João Otávio Noronha adotou um conceito muito mais amplo de ordem pública, alegando e defendendo que dentro desse conceito de ordem pública caberiam garantias processuais como a imparcialidade do julgador. E que, no caso em tela, ainda que não houvesse evidências de ausência de imparcialidade, o mero fato de não ser exercido o dever de revelação pelo presidente do Tribunal Arbitral já seria suficiente para colocar em xeque a sua imparcialidade. E também é interessante notar que no voto vencedor do ministro João Otávio Noronha, ele adotou o conceito de suspeição presente no Código de Processo Civil, o que é bastante discutível também, já que a sua aplicabilidade aos árbitros e ao dever exercido pelos árbitros não costuma ser algo aceito pela doutrina nacional e sequer pela jurisprudência. Então, é interessante notar que houve sim a aplicação, mesmo que indireta, do CPC à matéria atinente à arbitragem internacional. Por fim, também foi proferido um voto da ministra Nancy Andrighi, concordando com a dissidência aberta pelo ministro João Otávio Noronha, afirmando que a imparcialidade seria um pressuposto de validade do procedimento arbitral, o que parece ser um argumento mais tecnicamente apurado,
para evitar toda essa discussão sobre o escopo do juízo de delibação exercido pelo STJ. E esse é o panorama perante o STJ sobre o caso Abengoa. Ele foi um caso muito relevante. Na época, ele foi muito discutido, intensamente debatido pela doutrina, mas é interessante notar que, à época, ele já representava uma distinção do que vinha sendo a prática do STJ no âmbito de sentenças estrangeiras contestadas. Ele, de fato, representou uma quebra com a jurisprudência consolidada do STJ, que era largamente favorável à homologação de sentenças estrangeiras. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2017, o caso Abengoa foi o único em que a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras foi negada. Então, isso por si só já demonstra a excepcionalidade desse caso. E nos últimos 5 anos, logo após esse julgamento, também não houve outros casos que tenham causado tamanha surpresa ou tamanha discussão doutrinária ou mesmo na jurisprudência da própria corte. E eu entendo que isso se deve a 2 motivos. Tanto pelo conceito de ordem pública que foi discutido nesse julgamento, como eu falei um pouco antes, houve uma distinção entre o conceito de ordem pública doméstica, que acabou prevalecendo no voto vencedor do ministro João Otávio Noronha, e o conceito de ordem pública internacional, que foi adotado no voto vencido e que estaria mais em linha, segundo a doutrina majoritária e com os estudos feitos à época do julgamento, estaria em linha com o artigo 5º da Convenção de Nova York, que de fato adota o conceito de ordem pública e de violação à ordem pública como um óbice à homologação de uma sentença arbitral estrangeira, mas sem entrar em maiores detalhes sobre o que consistiria essa ordem pública. Então, isso evidentemente fica a cargo das cortes nacionais, como ocorreu no caso Abengoa. E parece que vamos precisar de um outro caso tão especial quanto o caso Abengoa para que o STJ consolide esse entendimento ou, de novo, apresente uma mudança no entendimento anteriormente azarado. E, por fim, também, o segundo ponto muito relevante desse julgado foi o teste aplicado pela Corte para aferir a parcialidade ou imparcialidade de um árbitro, já que, como dito, foram adotados conceitos inerentes ao processo civil para isso, e também foi entendido que a mera ausência do exercício do dever de revelação, conforme previsto na Lei Brasileira de Arbitragem, por si só já seria suficiente para causar dúvidas quanto à imparcialidade do árbitro em questão. E outro ponto também, um terceiro ponto muito interessante, e eu acho que também casa com a apresentação do Dr. Luiz Vinícius, é o fato de que a Corte, no caso Abengoa, pareceu agir em contramão com o entendimento das cortes da sede do Tribunal Arbitral. Então, lembrando que as cortes norte-americanas haviam decidido pela validade das sentenças arbitrais em processos de requerimento de anulação dessas sentenças, e o STJ, por sua vez, e diferentemente do caso que foi citado pelo Dr. Luiz Vinícius, entendeu de forma oposta a esse entendimento, a esses julgados das cortes da origem, das cortes da sede do Tribunal Arbitral. Então, a minha conclusão, resumindo, é que esse caso continua exercendo uma grande influência sobre a doutrina nacional, certamente, já foi amplamente destrinchado pelos grandes nomes, e certamente ele continuará exercendo uma grande influência sobre a jurisprudência do STJ. No entanto, ainda é necessário aguardar um caso que traga fatos tão distintos e tão peculiares para que a Corte seja novamente obrigada a enfrentar o tema e aí sim consolidar o seu posicionamento um pouco mais vanguardista quanto ao conceito de ordem pública e um pouco mais expansivo, ou retornar ao seu posicionamento anterior de que mais atinente ao juízo de deliberação e adotando um escopo mais reduzido de intervenção sobre sentenças arbitrais estrangeiras. É isso.
Muito obrigada. Aproveito para encerrar minha apresentação, acho que seguindo a tendência também, alguns minutos antes. Muito obrigada, Maria Eduarda, por apresentar esse tema de forma tranquila e profunda ao mesmo tempo. Vejo que você aprendeu muito com a sua querida orientadora, a quem rendo aqui também as minhas homenagens, professora Nádia. Eu acho que você toca em um tema, né, que é central hoje, ele é central nas arbitragens internacionais, mas também nas nacionais, em que a gente tem a constante discussão sobre o tema da imparcialidade, o tema da independência, e a gente vê cada vez mais a relação com o dever constante, né, de revelação imputado aos árbitros, e acho que você bem tocou também na questão bastante delicada de apoio nas regras processuais para fins de integração, talvez, do nosso sistema arbitral. Então, é uma apresentação muito bem feita, parabenizo, assim como o seu artigo também muito bem escrito. Eu passo de imediato a palavra, então, a Amanda Zack Milagre, que escreveu um artigo sobre a aplicação da mediação como método adequado de resolução de conflitos em contratos de afretamento marítimo, sob o paradigma da Convenção de Singapura. Ela escreveu esse artigo junto com a Isabela Loss Lopes, que não está presente, então a Amanda vai fazer essa apresentação, lembrando que as duas são graduandas em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Amanda, eu passo então a palavra a você pelo período de 25 a 30 minutos. Boa tarde a todos. De antemão, peço desculpas pelos problemas tecnológicos. Assim como a professora disse, meu nome é Amanda Zack Milagre, eu sou graduanda do 4º período de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu quero iniciar manifestando que é uma honra participar desse congresso e uma felicidade imensa em ter a chance de apresentar o meu primeiro artigo publicado em um evento tão grandioso como esse. Esse trabalho ele é fruto de uma parceria com Isabela Loss Lopes, que também é graduanda do 4º período de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. A temática específica do artigo, ela surgiu do interesse que compartilhamos em relação ao direito comercial internacional, tal interesse que se consolidou a partir das aulas das disciplinas de Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, ambas lecionadas pela professora Valesca Reiser Borges. Bom, dito isso, ficam aqui meus agradecimentos à minha dupla de pesquisa e também à professora Valesca pela orientação e pelo incentivo. Diante disso, partindo das questões relativas ao artigo em si, o tema trabalhado foi a aplicação da mediação como um método adequado de resolução de conflitos em contratos de afretamento marítimo, sob a perspectiva da Convenção de Singapura. Diante disso, em resumo, os tópicos abordados versarão a respeito da importância do transporte marítimo na consolidação do comércio internacional, da natureza e as questões relativas ao contrato de afretamento marítimo, a respeito da autonomia da vontade na seara desse tipo contratual, a respeito da promoção da mediação pela Convenção de Singapura e, por fim, as razões que explicam a defesa da aplicação da mediação nos contratos de afretamento marítimo. Desse modo, a priori, faz-se necessário ressaltar que o transporte marítimo ele desempenha um papel essencial no que diz respeito à consolidação do comércio internacional. Isso porque configura como uma das principais vias de transporte para trânsito de cargas. Nesse sentido, a via de transporte marítimo ela atua como um sistema de suporte para atender a demanda consumerista global, de modo a viabilizar a importação e a exportação de um grande volume de mercadorias. Desse modo, a pluralidade de interações consolidadas nas relações de comércio marítimo, ao mesmo tempo que proporcionaram um grande avanço à humanidade, inevitavelmente também desencadearam conflitos. Desse modo, a dinamicidade, bem como a imprevisibilidade que acometem o mercado externo,
elas requerem o emprego de um mecanismo de solução que funcione como uma alternativa célere e eficaz em frente à litigância estatal. Isso porque o atual contexto de globalização das cadeias de fornecimento é responsável pela complexidade das relações entre atores de diferentes nacionalidades, o que, de certo modo, acaba gerando obstáculos à resolução de eventuais controvérsias. Nesse contexto, tendo em vista a alta demanda pelo afretamento marítimo, assume destaque o contrato de afretamento marítimo, que tem por função regular a exploração comercial e também a utilização de embarcações para movimentação de cargas. Nesse sentido, o contrato de afretamento marítimo ele é endereçado à alocação de embarcações para o transporte de um grande volume de mercadorias, sendo a carta partida o documento que representa o contrato. Assim, o fretador ele pode conceder ao afretador o direito relacionado à propriedade do bem de forma total e também de forma parcial, em troca de uma contraprestação pecuniária. Convém destacar, nesse âmbito, que o tipo contratual em questão, o contrato de afretamento marítimo, tem a sua natureza observada sob uma perspectiva mista, de locação de coisa e também de prestação de serviço, que vai variando de acordo com a modalidade que se apresenta. Desse modo, em face às diferentes finalidades econômicas de cada embarcação e também do interesse das partes, os contratos de afretamento eles vão variar por grau de concessão do direito de uso, desse modo subdividindo-se em 3 categorias. Contrato de afretamento a casco nu, que consiste na entrega da embarcação desarmada, ou seja, vai caber ao afretador a gestão náutica e também comercial da embarcação. Em segundo, o contrato de afretamento por tempo de viagem, que se caracteriza pela utilização do navio por um tempo pré-determinado. E, em terceiro lugar, o contrato de afretamento por viagem. Nesse tipo, não há nenhuma responsabilidade por parte do afretador sobre o navio, dado que o afretador apenas contrata o espaço da embarcação e é o armador que se compromete a levar a carga até o seu destino. Dito tudo isso, observa-se uma certa complexidade desse tipo contratual e também a possibilidade das partes definirem o teor do contrato de acordo com seus próprios interesses. Desse modo, diante da possibilidade de modificações que acometem o contrato de afretamento marítimo, para melhor atender às necessidades do acordo firmado, pode-se dizer que esse tipo contratual ele se estabelece como uma forma típica de materialização da autonomia da vontade. Nesse sentido, tendo em vista o caráter privatista das relações que são tuteladas pelo direito marítimo, os princípios da autonomia da vontade, bem como da liberdade negocial das partes, ganham destaque como norteadores do processo de formação dos instrumentos contratuais. Nesse sentido, os contratos de afretamento marítimo dispõem do estabelecimento de cláusulas, essas cláusulas que definem os procedimentos que fogem à jurisdição estatal, que serão seguidos em caso de possíveis controvérsias entre as partes contratantes. Portanto, acerca do exercício da autonomia da vontade, tem-se, por exemplo, a cláusula compromissória, que é a cláusula responsável por eleger a arbitragem e também a mediação como métodos de jurisdição não estatal, a fim de resolver possíveis conflitos advindos dessa relação contratual. Desse modo, sob essa perspectiva, e também a respeito da aplicação da mediação, deve-se ter em vista que a mediação consiste em um processo pelo qual as próprias partes solicitam que um terceiro imparcial, que nesse caso é o mediador, auxilie no intermédio entre os litigantes com o objetivo de construir uma solução amigável aos conflitos. Nesse sentido, a aplicação desse meio autocompositivo guarda relação com o fenômeno de desjudicialização, cuja essência consiste numa capacidade de solução de litígios perante agentes externos ao Poder Judiciário.
Desse modo, é possível perceber que a mediação ela consiste em uma desburocratização, ou seja, o processo é estruturado, entretanto, ele se mostra muito flexível. Por quê? Porque ele é desenhado a cada caso, de modo que a flexibilidade da decisão, né, é muito grande. Esse fenômeno, então, dentro do escopo do comércio internacional, ele ganha ainda mais destaque. Isso devido tanto ao crescimento quanto à complexificação dos conflitos inerentes a esse ramo. Nesse sentido, quando esse procedimento de mediação ele é adotado no mundo dos negócios, né, a gente percebe que existe uma mensagem sendo passada. E essa mensagem é uma mensagem de cuidado quanto às relações. Isso é fundamental no mundo dos negócios, principalmente porque um dos pilares da mediação é justamente o reconhecimento da liberdade das partes como constituintes do poder de decisão. Isso com vistas a estimular a participação das partes no processo construtivo e também promover, né, por conseguinte, soluções criativas que permitam uma compatibilização de interesses entre as partes através da cooperação. Assim, é evidente que a aplicação da mediação ela tem reflexos positivos para os usuários. Existe uma forte ampliação dos ganhos diretos e também indiretos com a aplicação da mediação, tanto a respeito de menor custo financeiro, também menor custo pessoal e relacional, e também uma maior rapidez e eficácia da solução das controvérsias e uma manutenção das relações comerciais. No entanto, ainda que a mediação tenha um caráter tão positivo na seara comercial internacional, ainda é um método relativamente desvalorizado. Isso porque a ausência de um mecanismo regulatório Bom, retornando ao que eu estava dizendo, ainda que a mediação tenha tantos aspectos positivos, né, no âmbito do comércio internacional, é sabido que a mediação ainda é um método relativamente desvalorizado. Isso porque a ausência de um mecanismo regulatório era uma das principais limitações, visto que até a entrada em vigor da Convenção de Singapura, ainda não existia um regulamento que facilitasse o reconhecimento e a execução dos acordos logrados em sede de mediação. Ou seja, após submeter o litígio à negociação, o acordo ele ficaria condicionado a uma ação judicial por responsabilidade contratual perante um tribunal arbitral ou um tribunal nacional. De modo que isso acrescentaria custos e também ampliaria o tempo para a resolução do litígio. Desse modo, a aplicação da mediação era subestimada diante da insegurança jurídica, né, que decorria dessa inexecução dos acordos. Assim, a Convenção de Singapura ela tem o potencial de quebrar a ordem vigente, concedendo um novo status aos acordos obtidos por meio da mediação. Por quê? Porque ela converte o que era considerado um ato puramente privado em um instrumento que pode circular sob um regime internacional juridicamente vinculativo. Ou seja, a autoridade competente em cuja jurisdição se solicita a liquidação não poderá declinar da obrigação de admitir e de fazer cumprir aquilo que foi acordado entre as partes. Atendo-se agora ao viés econômico do documento, né, da Convenção de Singapura, nessa perspectiva, ressalta-se que a Convenção é aplicável à mediação comercial internacional. A Convenção ela modifica a estrutura para fazer com que esses acordos relacionados às questões comerciais internacionais sejam cumpridos, trazendo segurança e também movimento para esse negócio. Portanto, a Convenção valida o procedimento da mediação como um método confiável e também efetivo para resolver as disputas comerciais, não só de forma reativa, mas também de forma preventiva.
Muitos, inclusive, acreditam que a Convenção de Singapura representará para a mediação aquilo que a Convenção de Nova York representa para a arbitragem. É importante ressaltar nesse contexto que o Brasil assinou a Convenção de Singapura em junho de 2021. Ao fazer isso, o país ressalta a importância da mediação como uma fórmula de solução de conflitos. Isso porque a Convenção representa, como já dito, o reconhecimento internacional da força executiva dos acordos resultantes do procedimento de mediação. No cenário econômico, os impactos da adesão do Brasil à Convenção também são muito positivos, uma vez que o país caminha em sintonia com a tendência global de fomento aos métodos adequados de resolução de conflitos. Entretanto, ainda que o Brasil tenha assinado, né, e que isso tenha sido um importante passo, outros ainda deverão ser dados para que a Convenção ingresse de fato na ordem jurídica, com cumprimentos como, por exemplo, a aprovação pelo Congresso Nacional, a ratificação e a promulgação pelo Presidente da República e, posteriormente, a publicação do decreto presidencial. Retornando às questões atinentes à mediação em si, o escopo da promoção do uso desse método adequado de resolução de conflitos é preservar as relações comerciais e também promover o comércio de forma concomitante à cooperação jurídica internacional. Desse modo, consoante a complexidade das relações comerciais internacionais, a mediação ela se impõe como um método negocial estratégico. Isso porque a mediação resolve os problemas com a mesma autonomia com a qual as partes celebram um contrato, conferindo flexibilidade ao processo e também respeitando a liberdade econômica e a liberdade compositiva dos litigantes. Nesse sentido, diante do cenário de crise nos transportes em escala mundial, principalmente com o advento da pandemia do Covid-19, percebe-se que as relações comerciais marítimas em sede de contrato de afretamento marítimo foram impactadas. Por quê? Porque os efeitos das restrições, elas atingiram as empresas do setor, tendo em vista que as organizações internacionais estabeleceram uma série de protocolos de segurança, né, para que o serviço fosse realizado. E, sob essa perspectiva, as empresas sofreram com prejuízos econômicos decorrentes de custos adicionais que não estavam previstos nos contratos, como, por exemplo, testes rápidos, a compra de máscaras, álcool em gel e demais equipamentos de proteção individual, e também a higienização e desinfecção das embarcações. Para além disso, outro problema também decorrente da pandemia foram os atrasos no transporte, principalmente agravados, né, principalmente pelo fechamento dos portos, o que proporcionou incerteza acerca da possibilidade ou não do adimplemento dos contratos provenientes de contratos de afretamento marítimo, né, dos acordos provenientes de contratos de afretamento marítimo. Ou seja, percebe-se, então, que inúmeros litígios surgiram dessa instabilidade do sistema em demandas comerciais relativas ao afretamento, tendo em vista que o proveito econômico estimado pela atividade negocial sofreu com essas complicações. Ademais, constata-se também que conferir aplicabilidade à mediação em demandas comerciais se mostra eficaz diante da dimensão transfronteiriça das relações firmadas entre fretador e afretador. Isso porque a navegação marítima ela favorece a instauração de disputas complexas, pautadas na incorporação de elementos de estrangeiria em suas relações comerciais, além também das especificidades do mercado. Para além disso, a mediação ela é especialmente recomendada em casos em que as partes têm um relacionamento de longo prazo, o que acontece com frequência entre o fretador e afretador. Nessa lógica, o estímulo à cooperação comercial internacional através do uso da mediação tem como escopo a manutenção da boa imagem do negócio e também visa evitar o acirramento de uma potencial litigiosidade.
Dito tudo isso, é indiscutível que o reestabelecimento da comunicação é um fator primordial na abordagem da crise. Desse modo, a mediação desempenha um importante papel no compartilhamento de informações e de interesses relativos ao contrato firmado entre as partes, a partir de ferramentas como, por exemplo, a escuta ativa e a reflexão, que vão reger a dinâmica do conflito. Outro fator importante, né, na seara dos contratos de afretamento é o tempo, isso tendo em vista a competitividade do mercado, né, de modo que a ordem temporal estabelecida pela rápida circulação de mercadorias, né, de recursos, deve ser observada a fim de propiciar lucratividade à relação comercial em questão. Nesse sentido, as partes buscam entabular negócios concisos, estabelecendo certa credibilidade para o empreendimento e também ampliação do negócio por meio do respeito à dinâmica do mercado. Ou seja, os fatores que levam ao não cumprimento dos acordos, eles causam prejuízo ao setor, né, dado que eles impossibilitam a consumação daquilo que fora previamente contratado, né, previamente planejado pelas partes. Nesse viés, então, não se mostra rentável a escolha por um método de resolução de conflitos que se mostre burocrático e custoso. De modo que a adesão a uma forma consensual, né, autocompositiva, é compatível com proveito econômico estimado pela atividade negocial no setor de afretamento marítimo. Isso porque a mediação, ela permite que as partes cheguem rapidamente a uma solução em face à flexibilidade do processo, como já dito, e também a celeridade das tratativas. Dito tudo isso, então, o objetivo, né, dessa análise empreendida é evidenciar a promoção do Instituto da Mediação em escala global, trazendo, assim, segurança jurídica, potencializando a adesão das partes e também a experiência da mediação nos conflitos comerciais internacionais. Desse modo, defende-se aqui a aplicação da mediação em contratos de afretamento marítimo, visto que a autocomposição ela coaduna com o fluxo comercial internacional e também contribui para a elaboração de acordos duráveis, com fito, né, a fim de salvaguardar as boas relações comerciais e também evitar o acirramento dos litígios. Então, em suma, essa foi a proposta, né, da temática de pesquisa conjunta que eu realizei junto com a minha colega. E o escopo de toda essa discussão, portanto, foi o de evidenciar o papel da mediação nos contextos das disputas comerciais internacionais estabelecidas em face do contrato de afretamento marítimo, e isso principalmente em face da promoção da mediação pela Convenção de Singapura, né, que é um assunto relativamente recente ainda no contexto internacional, mas de uma importância sem tamanho. Então, espero que a análise tenha sido proveitosa. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. E também queria te parabenizar, aqui efusivamente a gente tem uma graduanda ainda e de 4º período. Eu, como docente universitária, posso apenas me alegrar, né, por ver você aqui desde tão cedo participando de um congresso internacional, e eu espero que essa seja apenas a primeira de muitas participações futuras, e faço mesmo votos que você e a sua colega Isabela sigam esse percurso acadêmico, que é longo, é trabalhoso, mas é muito fruto, na verdade, gera muita alegria, né, e compensa muito, e aqui fazendo, claro, um relato pessoal, mas que isso também te sirva de incentivo. E também com isso, então, parabenizo e agradeço a professora Valesca pelo incentivo que deu a vocês, né, de buscar esse conhecimento e também de compartilhar esse conhecimento nessa seara acadêmica. E eu acho que se toca num ponto bastante relevante e que congrega 2 campos que às vezes são vistos de forma separada, mas que tem muito mesmo há muito a pensar, né, nessa forma congregada, nesse ponto conjunto, que é o tema da solução de controvérsias
e um tema central no comércio internacional, como é o afretamento marítimo. Então, parabéns por enfrentar também esse desafio de fazer essa junção, né, de dois mundos que precisam estar sempre, claro, caminhando junto e serem congregados. Com isso, a gente termina as apresentações desse nosso bloco sobre arbitragem e mediação. Me parece que não temos perguntas do público. Por favor, me corrija se eu estiver errada, Heloísa, mas a princípio não temos nenhuma pergunta da plateia. Eu pergunto a vocês se gostariam de fazer algum comentário ou pergunta aos colegas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, tá. Eu não sei se é exatamente do tema da colega Maria Eduarda, também, que questão de collateral estoppel, né? Que quanto à decisão do STJ impedir a homologação daquela da sentença arbitral em outras jurisdições e repercussões sobre isso. Eu gostaria de saber se devido às tuas considerações, porque gostei muito da tua exposição. Muito obrigada, Dr. Tales. O que eu posso dizer é que essa não foi uma consideração tecida em nenhum dos votos no julgamento do caso Abengoa, então acho que, de certa forma, ainda é um tema certamente a ser explorado, e eu acho que, isso talvez ligue todas as nossas apresentações, e acho que ainda é algo também a ser desenvolvido, o fato do que fazer quando você tem uma sentença arbitral estrangeira que já foi submetida à apreciação de uma corte estrangeira. Então, acho que ainda existem decisões conflitantes nesse sentido, por parte do STJ, acho que como ilustrado pelo caso Abengoa e pelo caso mencionado também pelo Dr. Luiz Vinícius. Então, acho que, tal como o caso Abengoa, ainda é um assunto que precisa ser novamente avaliado em outras oportunidades para que a gente consiga entender qual é efetivamente o posicionamento do STJ. Não sei se eu respondi sua dúvida. Não, era justamente sobre isso, para saber se já tinha algum desenvolvimento da gente para ter sobre isso. Muito bom. Mais alguém? Então tá ótimo. Com isso, a gente vai encerrar esse painel. Eu queria agradecer imensamente a vocês, primeiro, por terem apresentado o trabalho, e também a toda a organização do segundo Congresso de Direito Internacional Privado. Faço isso na pessoa do professor Gustavo Mônaco, que muito gentilmente me convidou para estar aqui. Foi realmente um prazer aprender com vocês, conversar com vocês sobre esses temas de tanta relevância. Eu incentivo que vocês continuem nesse percurso, como eu disse para a Amanda, digo também, repito a vocês, a todos vocês, e que a gente possa se encontrar ainda em outros congressos, em outras atividades acadêmicas ou práticas. Muito obrigada e até mais.